Olá, você está no Artes na Cidade, um programa sobre arte e artesanato. Hoje nós vamos a uma exposição sobre a memória de São José das Missões e aprender a fazer uma cesta de Páscoa. O Artes na Cidade está entrando no ar. Hoje vamos ao Sesc Glória conhecer uma exposição que fala da experiência de um viajante por São José das Missões, no Rio Grande do Sul. Acompanhe a reportagem. O cenário é uma viagem à memória mais preservada do povoado de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Um local que foi o reduto de padres jesuítas que chegaram ao Brasil entre os séculos 17 e 18 para catequizar os povos indígenas. Para resgatar essa parte da história, Carlos Vergara mergulhou no contexto do povoado e retratou as ruínas em pinturas, fotografias em 3D e monotipias, uma espécie de impressão em tecido expostas no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória. A exposição Carlos Vergara Viajante, Experiência São Miguel das Missões, ela apresenta 13 obras e uma videoarte, né? É uma exposição resultado de uma residência artística que o Carlos Vergara fez em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, e a partir das poéticas, né, do Carlos Vergara, das técnicas que ele mais utiliza, da monotipia, da pintura e da própria fotografia, ele trabalhou esse conceito, né, na residência e se transformou nessa exposição. A exposição do Carlos Vergara, Viajante, Experiências de São Miguel das Missões, traz o jogo de cores e combina imagens que mergulham o visitante em uma civilização de construções declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O Carlos Vergara ele trabalha essencialmente com monotipias e pintura, né? E a partir dessa residência artística que ele fez no Rio Grande do Sul, ele conviveu com o povoado, né, ao redor de São Miguel, procurou pensar essa convivência, né, com esses povos e tentar trazer um pouquinho do vestígio das memórias desse lugar. Então, como ele trabalha com uma técnica de monotipia, que é uma técnica de impressão, ele joga carvão nos relevos, por exemplo, né, das ruínas e consegue trazer, de certa forma, uma transferência, né, dessa imagem, desses vestígios para os lenços, para a gravura. Então, é uma tentativa de resgatar um pouquinho a memória desse lugar. Ele traz um pouquinho essa história de São Miguel das Missões, que foi, de certa forma, uma comunidade, né, utópica, né, em que os indígenas e os jesuítas conviviam super bem, né, entre eles, não havia uma aculturação necessariamente, né, dos jesuítas com os indígenas, e lembra um pouquinho a história daqui do nosso estado do Espírito Santo, que teve essa presença jesuítica também muito forte, né, pensando essa questão da identidade nacional, né, e como conviver várias culturas juntas, né. O acervo de Carlos Vergara está disponível até este mês de abril, mas quem visitar o Centro Cultural ainda tem a opção de contemplar a arte capixaba. Isso porque o Sesc também recebe a exposição Corpo Casa, com obras de artistas consagrados e jovens criadores do estado. Aqui, objetos, desenhos e fotografias ganham uma poética particular, que vai desde um bule até o desenho que caminha pelo papel e segue pelas paredes, uma obra do artista Luiz Felipe Porto, que retrata suas experiências de vida. Outro ponto da exposição Corpo Casa convida os artistas ao recolhimento. Nessa poética, Lara Felipe propõe um novo olhar para o banho, com uma representação de encher os olhos. Aqui a gente tem uma reconstituição, de certa forma, do que seria um banheiro, né? E essa fotografia da própria artista deitada, né, de olhos fechados, numa posição mais fetal, mais recolhida dentro da banheira, né? E tem esse som, né, do barulho do coração, né, desses pingos de água, né, tentando passar essa experiência, né, de estar no banheiro, né?
Foi um momento da vida da Lara de mudança, né, de muitas mudanças, ela ia sair para o país, então foi um momento de recolhimento, de reflexão antes dessa mudança, né. Ela convida a gente a fechar os olhos, né, a se voltar um pouquinho para dentro da gente, né, nos voltar para dentro da gente. Então é uma experiência também de, se a gente fecha os olhos debaixo d'água, a gente consegue ouvir o som do próprio coração, né, e muitas vezes é um som que nos incomoda, né. Então puxar um pouquinho essa reflexão para dentro da gente mesmo, né, pensar mais essa questão do lugar, né, nosso dentro do nosso próprio corpo, né. As obras estão disponíveis no primeiro pavimento do Sesc Glória e está aberta ao público que deseja contemplar o cenário artístico contemporâneo do Espírito Santo. Depois do intervalo, nós vamos aprender a fazer uma cesta para Páscoa que usa a técnica do scrapbook. Não saia daí! Quer saber o que acontece na Grande Vitória? gvnews.tv.br, o seu canal de jornalismo na internet. GVNews, 100% jornalismo, 100% TV. Voltamos e hoje eu trouxe de novo a Suzana Loureiro. Tudo bom, Tudo Suzana? bom, Fátima? Tudo bem. Com as coisas lindas em papel que ela faz. Gente, olha aqui. Isso aqui é uma página do álbum de scrapbook, não é isso? Isso é um layout, é uma página do álbum de scrapbook, que é a essência, né, do scrap. Muito lindo, olha só, faz em vários tamanhos. Vocês estão vendo aqui o exemplo. Hoje é isso, não é? Como a Páscoa já está chegando, já está aí, né, Fátima, batendo na porta. Então, assim, eu trouxe uma ideia de uma peça útil para presentear professor, ou você, no caso, cestinha de Páscoa, né, para botar ovinhos, ou então pode usar também depois em festa de aniversário, com outras coisas, centro de mesa, com florzinhas, né, florezinhas. Certeza, então, assim, pode aproveitar para N situações, né? Quem não quer um armário, uma cômoda enfeitada, né? Não é? Bota umas flores. Fica lindo. Pode embrulhar depois, olha, botar um plástico, né, com lacinho e dar de presente, ó. Então. E quais os materiais que a gente precisa? Então, vamos lá. Ó. Eu vou fazer esse tamanho, tá? Porque na verdade, esse que é um menorzinho, né? Eu trouxe em 3 tamanhos, né? Mas eu vou fazer esse aí. Mas para os 3, a gente vai precisar de 2 folhas de cardstock, tá? Certo. No caso, as 2 iguais, eu trouxe em branco, que é a base, e uma folha de scrapbook estampada, tá? Então, esse é o material básico de papel. Certo. Lógico que tem um material que a gente usa sempre para trabalhar, as ferramentas. Tesouro, estilete, né? Que eu vou usando aqui, você vai falando, tá bom? Tá. Então, vou começar, gente. Olha só, vamos lá. A gente começa com uma folha, a folha base de scrap, que é que ela é 30 por 30, 30,5 por 30,5, né? Na verdade. Então, olha, o tamanho dela a gente vai precisar cortar um quadrado de 24 por 24, tá? Então, vamos aqui, ó, vamos tirar aqui, 24 por 24. Tá? Trabalhando com a base de corte sempre, né? De preferência, essa base própria de scrapbook, que é uma base quadrada, porque tem umas bases de corte, Fátima, que são retangulares. Exato. E aí não fica muito confortável para colocar o papel. E tá? As medidas da retangular costumam ser em polegadas.
Isso. Então, às vezes, confunde. Isso. Essa aqui é própria, ela já tá em centímetro. Tem até polegada, mas do outro lado, né? Então tá. Então, olha só. Esses papéis aqui, a gente não joga nada fora, tudo a gente aproveita, né? Com certeza. Então, olha só. Cortei um quadrado, 24 por 24. Com o auxílio de um boleador, tá? Ponta fina, que seria essa ferramenta aqui, tá? A gente vai fazer uns vincos na medida de 8, 8 e 8, 8. Ou seja, um jogo da velha. Certo. Tá? 6, 7, 8. Aqui. Então, eu gosto de passar, olha. Não precisa usar muita força, senão você rasga o papel. Eu passo umas 4 vezes, ó. Tá? 8. Você vem aqui no 16. Vamos fazer o mesmo ao contrário, tá? Para que isso? Isso aqui para facilitar a dobra da embalagem. Qualquer embalagem que a gente faça em papel, né? O ideal é que seja num papel mais resistente, um cardstock, que geralmente ele tem uma gramatura de 180 gramas para cima. Tem até de 230, 240. Então, para embalagem, o ideal é que seja papel mais resistente. E esses vincos é porque ajuda, facilita para fazer as dobras, tá? Ok. Aí você, com o auxílio de uma dobradeira, né? A gente vinca bem aqui, ó. Onde a gente fez onde a gente dobra, né? Onde a gente fez os vincos, ó. Eu aconselho a usar dobradeira, não usar unha nem mão, até porque, por exemplo, papel branco suja. Com muita facilidade. Isso. E a maioria dos papéis também esfolam um pouco quando a gente passa unha. Não é bom, né? O ideal são a gente realmente ter as ferramentas. Então ficou, ó, bem vincado, tá? Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o estampado e vou fazer tapetes, tá? Pra gente colocar aqui. Eu já trouxe uns tapetinhos cortados pra nos adiantar. Então eu vou passar a medida. Chama de tapete? Tapete, eu vou explicar, tá? Imaginando um tapete de casa, é o que vai por cima, tá? Então, olha, nós vamos cortar 4, tá? Como a gente vincou 8, 8, 8, né? Estamos com a medida é 8 por 8. Eu fiz 7,5 por 7,5, tá? Então, são 4 tapetes, 7,5 por 7,5. Eu vou colocar aqui. Vou aplicar aqui um pouquinho de cola. Cola branca comum, né? Eu gosto de trabalhar com cola branca, mas não a escolar. Sei, né? E a escolar tem muita água. Exatamente. Então, assim, pode ser uma cola própria para scrapbook, né? Mas pode ser aquela que a gente encontra até em lojas de material para construção. Sei. Aquela, né? Aquela azul. Isso. Porque ela é forte e ela é mais em conta, né? A gente compra logo um galão de 1 litro. Isso. Então, ó, a gente vai colocar os 4 tapetinhos de 7,5, vou repetir, 7,5 por 7,5, tá? Aqui, ó, nas 4 extremidades, ok? Deixa eu botar pra cá. Aqui. Feito isso, Fátima, tá? Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Sujou aqui um pouquinho, problema. Nós vamos pegar fita dupla face, tá? No caso, pode ser essa mais larguinha. Eu tenho mais ou menos uns 2 tamanhos de fita, né? Eu acho sempre bom a pessoa que trabalha com scrapbook, ela ter mais de um tamanho, né? Você vai entender por quê. Aqui, nesse momento, pode ser dessa que a gente encontra em papelaria, que é o tamanho normal, tá? E a mais baratinha. Então, a gente vai colocar aqui, ó, no caso, colocamos os 4 tapetes. Nos intervalos, nós vamos colocar uns pedacinhos de fita dupla face, tá?
Não coloca só um, coloca assim umas três tirinhas. 3 tirinhas em cada espaço. Tá? Ou seja, eu coloquei aqui, né? 3. Vamos fazer o mesmo aqui, aqui e aqui. Tá? Então, eu já trouxe até um colocado. Aqui, ó. Eu coloquei, tá? Como você viu anteriormente, os 4 tapetes, colocamos aqui. O que que eu faço? Naquele vinco aqui já tá cortado. Eu vou fazer um corte, tá? No nosso quadrado de 24 por 24, eu vou fazer um corte até aqui, vou dar um pique, né? Pode ser com tesoura, pode ser com estilete, até aqui, até essa base do vinco, tá? Não de forma paralela, mas transversal, você vai virar e vai cortar aqui, então no caso, ó. Eu vou cortar aqui, tá vendo? Viro, faço um corte até aqui. Sempre virando. Sempre virando, rodando, tá? Então não é pra fazer assim, assim. Porque senão você corta fora o tapetinho. Exatamente, tá? É pra você ir girando. Feito isso, tá cortadinho, já colocamos os tapetinhos. Nós vamos trabalhar deste lado. Vamos virar e vamos trabalhar deste lado, tá? O que que a gente vai precisar fazer agora? Com aqueles retalhos dos papéis que sobraram, nós vamos preparar, que eu acho assim, que é a parte mais trabalhosa, assim, um pouquinho dessa cestinha. São as tiras laterais, essas tirinhas aqui, ó. Certo. Tá? Essas tiras aqui, nós vamos preparar. Você pode usar a base de corte com a régua, ou você pode usar uma guilhotina. Eu tenho aqui uma mini guilhotina. É, muito prática, tá? Então, a medida dessas tiras laterais, elas vão ser sempre 1 centímetro maior que a largura dos nossos vincos. Então, foi 8 por 8, não foi? 9 por 9. 9 por 9. Na verdade, 9 de altura. Certo. A altura vai ser sempre maior. 9 aqui, eu vou cortar só a largura. Então, a largura vai ser 2,5, a largura da tirinha, tá? Vai ser 2,5. A gente vai precisar de 12 tirinhas dessa, tá? Cortei tudo aqui. Para fazer os 4 lados da cestinha. Isso, 12. São 3 tirinhas de cada lado. Então, são 12 no caso. 12 tirinhas do papel liso, do cardstock. E 12 da estampadinha. Então, são 24 cortes. Tá? Que é o que dá o formato abauladinho da cesta. Isso. A gracinha dela. Deixa eu cortar aqui, que vai ficar mais fácil de entender. Aqui, ó. Assim, cortando, fica mais fácil pra eu... Ó, é isso aqui. Então, ó, eu tenho aqui 9, tá? 9 por 2,5. E o tapetinho, que é o que vai por cima, tá? É 9 também de altura, porém 2. Eu tiro aquele meio pra poder aparecer o papel de baixo. Essa bordinha, tá? Então, ó, vai ficar assim. Vai ficar desse jeito. Aqui, ó, já colei, no caso eu trouxe pronto, né? 2,5 de largura, o de baixo. Certo. E o de cima, 2. Com 9 de altura, tá? Aí, o que que acontece? Tem algumas cestinhas dessa, como no caso essa aqui, deixa eu trazer pra cá. Tá vendo aqui a bordinha, ó? Essa borda, ela tá toda trabalhada. Né? Diferente daquela ali. O que que eu usei nessa? Eu usei um perfurador, ó,
eu trouxe pronto aqui um exemplo. Eu usei um perfurador de borda contínua, que é uma das ferramentas do scrap, tá? Por que que eu não fiz o que a gente, né, o que eu tô fazendo agora aqui com você, eu não utilizei? Porque nem todo mundo tem. Agora, o que que é importante falar aqui? Se a pessoa for usar o perfurador de borda, Suzana, eu tenho em casa, eu vou fazer o meu, quero fazer o meu assim. A medida do branco vai ser o mesmo, que era 2,5 de largura por 9 de altura. O que vai mudar, tá? Vai ser a medida interna do tapetinho. Por quê? Porque o perfurador, ele come um pedaço do papel. Então, aqui, ele não, você vê que ele tem uma aparência de ser mais estreito, não tem? Tem. Então, ele come um pedacinho do papel, então eu preciso diminuir o tapetinho de dentro. Então, lembrando, se alguém for usar o perfurador, na hora de fazer o tapetinho interno, tira meio centímetro, tá bom? Pra ficar harmonioso. Um trabalho mais certinho. Isso. Então, tá. Fizemos digamos que já cortamos os nossos 12, ok? Já cortamos os nossos 12 e o que que a gente vai fazer? Eu virei, né? A gente tinha feito aqui, eu virei. Você vai posicionar os 12, você vê que ele tá maior, né? Aqui é 8, aqui é 9. Você vai posicionar os seus 12, tá? Nesses intervalos. Eu vou mostrar um pronto depois. Você vai posicionar. Eu vou fazer aqui a primeira colagem para ver como é que faz. Depois eu pego um já prontinho, tá? Você vai... desculpa, esqueci de falar. Nos 12 que você fizer, você vai botar um pedacinho de dupla face aqui na ponta, nas duas extremidades. Em todos eles. Então, isso realmente o que é mais trabalhoso mesmo são essas tirinhas. Você cortar essas 24, montar e depois você aplicar, né, uma fita dupla face. Deixa eu botar aqui um pedacinho. Já tá também. Então, dá pra entender, deu pra entender. Tá aqui, né? Você coloca aqui a dupla face em cada extremidade e vamos lá. E se tiver algum problema, pode ligar pra você, não pode? Pode me ligar, pode ir lá no ateliê. Pode, vai ser um prazer. Lembrando que a Suzana é professora de scrapbook, gente. Ela tem um ateliê onde ela ensina. Repassa aí o endereço pra gente. Tá bom. Ó, o meu ateliê, ele fica em Vila Velha, na Hugo Musso, tá? Número 30, sala 9. É uma casa, que na verdade é tipo uma espécie de galeria, onde tem vários serviços e eu tenho uma salinha lá dentro, aconchegante, não é nada muito grande, mas assim, muito legal. Eu tenho turmas terças, quartas e quintas, de 14 às 17, e tem uma turma sábado também, tá? Então, a pessoa querendo fazer aula comigo, não precisa se preocupar. Mas quando tem turma, o pessoal me pergunta isso, quando que vai começar a turma? Não tem turma iniciando, tá, Fátima? A pessoa que começa quando ela quiser. Ela entrou, ela pode acompanhar pessoas que já estão há mais tempo, porque cada uma faz um projeto diferente, tá? Ninguém é obrigado a fazer o que o outro faz, é bem tranquilo. Isso gera uma reunião mais gostosa, porque você acaba aprendendo um pouco daquilo que a outra está fazendo também. E eu aprendo também, é uma troca total de ideias, assim, né? Muito legal. Então, vamos lá. Eu tirei aqui, tá? A fita dupla face. E aí, o que eu vou fazer? O segredo é esse, tá? Como é que você começa a colar? Você vai colocar nas duas extremidades, tá? Aqui e aqui. Você vai colar aqui, ó, na base do vinco e na beirada do seu quadrado de 8 por 8. Colocou aqui, você vem com a sua mão, ó, e dá uma voltinha no papel, quebra a trama dele, para ele dar esse abaloado da cestinha. Isso. E cola ele aqui, ó, a base. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Puxo um pouco, seguro aqui e colo aqui, ó. Você pode, ó, para fixar melhor com a base da dobradeira, ó.
que eu fiz? Eu colei os dois da ponta para eu poder equilibrar bem, ficar bem dividido todos as 3 tirinhas, né? Eu venho aqui, ó, coloco a do meio, que aí eu vou saber, né, distanciar bem. Fixo aqui. Eu aconselho a passar a dobradeira na dupla face, porque assim, infelizmente, as dupla face que a gente tem no mercado, assim, não são muito firmes, não, né? Se a pessoa quiser ter bastante segurança, saber que não vai soltar mesmo, eu aconselho a comprar essa aqui, ó, que é a vermelhinha. Ah, tá. Extra forte, tá? Ela é bem mais cara, mas... Então, ó, tá vendo? Monta assim. O que a gente vai fazer? São 12, né? Vai ficar assim, ó. Não, fica uma gracinha, né? Tá vendo? Fica dessa forma, ó. As 12 montadinhas coladas, né? Agora, a alcinha, tá? Ah, já coloca a alça? Antes da gente fechar, a gente tem que preparar a alça. A alça é mais um pedaço daquele retalho que sobrou, né? Da folha branca. É uma tira de... Deixa eu medir aqui, se não me engano, são 22 centímetros. Isso mesmo, ó. 22 de altura e a largura da régua, 3 centímetros. Tá? E o tapetinho, que é o que vai por cima, sempre eu tiro meio centímetro. Eu diminuo. Então, se é 3 de largura, eu boto 2,5, ó. Também por 22, tá vendo? Certo. Trouxe um pronto também, já colado. Tá aqui. Então, agora vamos montar a nossa cestinha. Tá? Vamos tirar aqui aquelas primeiras, né? Isso. Que se colocou. Então tá, então agora, ó, a gente também quebra a trama da alça. Eu costumo passar, não sei se vai pegar a câmera aqui, ó, na beirada da mesa, tá? Pra ela dar esse movimento, né, arqueado. Então, ó, o que a gente faz? Eu colo aqui mais ou menos 1 centímetro pra dentro. Eu até procuro, ó, colocar na direção dessa tira, do meio. Ó, mais ou menos 1 centímetro. Aproveito a dupla face interna e já colo ela aqui, ó. Aí eu venho com esta banda, tá, Fátima, ó, e coloco aqui. Olha o pulo do gato. Ó, olha aqui, ó. Aí o segredo para ela ficar bem bonitinha é você conseguir, ó, encaixar esse com esse, ele ficar certinho. Exato. A quina, isso mesmo. A palavra é essa. Tá vendo? Ó, olha aqui o acabamento. Acertar a quina. Isso. É o nosso sonho, né? Acertar a quina. Aqui, ó. Aí eu venho, faço o mesmo com o outro, ó. Tá vendo? Eu colocando essa quina certa aqui, uma com a outra, ó, automaticamente aqui vai dar certo. Vai fechar também certinho aqui por dentro, tá? Aí eu venho aqui, ó, coloco a alça também na parte interna.
Tá mais pra cá pra ficar mais centralizado. Na direção dessa tira aqui, tá vendo? Venho. Aí aqui tem que ter um pouquinho de jeito, tá? Ó. Empurrar aqui com jeitinho, cuidado pra não rasgar. Então, por isso, assim, a dupla face aqui é importante, que quanto mais forte ela for, menos trabalho você vai ter para colar. Se ela for bem resistente, você bateu o papel, ela já vai colar imediatamente, né? Se for a dupla face não for muito boa, não tiver nova... Em compensação, se errar depois é mais difícil de consertar. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui tem que ter um jeitinho. É assim, gente, não tem outra maneira. Você vem, ó, empurra aqui pra dentro. Tá vendo? Tem que forçar um pouquinho pra poder entrar. Mas aí depois você, tá vendo? Já tá a cestinha. Ó. Linda. Pronto. Tá montadinha e agora a gente vai decorar, tá? Então, assim, a decoração, gente, é uma coisa, assim, muito pessoal, né? Eu fiz, como você mostrou aí, eu fiz vários tipos de decoração. Eu adorei essa com a flor. Botei flor, que é uma flor até manual que a gente faz, tá? Uma flor de papel. Coloquei aqui um metalzinho para dar um charme. A outra eu já usei um tagzinho da própria corujinha, do próprio papel. Corujinha, porque foi o tema. Isso, né? que eu te falei, Essa daqui já tem uma florzinha. Essa já é outro modelo, né? Essa já é outra. Já Mas tô falando do detalhe. Florzinha também feita à mão. Pode. Pode ser usado. E pra cá eu preparei um tag já em casa. Tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar... De carinha de coelho, porque tem tudo a ver com a nossa Páscoa. Que é, no caso, o que você pode fazer? Se for realmente usar para tema Páscoa, gente, recorre ao Google, vai no Google. Quem não tem essas máquinas para imprimir, que hoje a gente tem assim máquinas que facilita a vida de quem trabalha com scrap. Quem não tem, vai no Google, imprime um coelhinho, procura uma imagem, né, e recorta e coloca. Então foi o que eu fiz. Você vem agora com a fita dupla face, de novo, eu vou utilizar uma um pouquinho mais fina, por conta da fita de cetim que eu vou usar. Se você for usar uma fita mais larga, você pode usar aquela outra, tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui em cima. Isso aqui também é bom que reforça a cola das tirinhas. Das tiras, o acabamento, tá? Certo. Então, eu começo a emenda, eu deixo para fazer aqui na alça, no meio da alça, que é onde vai o enfeite. Para não ter emenda da fita aqui, né? Então, a gente começa a passar, ó. É uma delícia a gente aprender essas coisas, né? A gente está sempre aprendendo, né, Suzana? Sempre. Eu gosto de ir em aulas, em reuniões, em feiras. A gente aprende muito, não é? E falando em feira, tá? Nós vamos ter uma feira agora de scrapbook em São Paulo. Só 100% voltada ao scrap. É isso aqui que eu tô mostrando. É uma feira que vai acontecer em abril, dia 15 de abril, vai até o dia 18. E eu tô indo e tô levando umas alunas comigo. Ah, que bom! Todo ano eu vou. Então, você assim, forma grupo e vai? Eu formo um grupo. Não é uma excursão, tá? Porque assim, a pessoa não vai me procurar para comprar um pacote fechado. Sim. O que ela vai fazer? Ela me procura, eu oriento, eu falo, olha, a gente tá indo no voo tal, no dia tal, vamos ficar no hotel tal. Então, se ela quiser, né, ela compra a passagem dela no mesmo voo, eu dou o número do voo tudinho, ela faz a reserva dela. A gente indo em grupo, o que acontece? Facilita porque o hotel tem quarto duplo, então a gente divide tudo. Divide quarto, divide diária e divide táxi. Fica barato para todo mundo. Todo mundo, é verdade. Mais barato, né? E assim,
E o bom de comigo é que, como eu vou todo ano, eu levo as meninas e vou dando dica na feira. Olha, gente, isso aqui vale a pena comprar, isso não vale e tal. Tem oficinas que acontecem na feira. Eu matriculo as meninas antes da gente ir, eu já faço a matrícula das meninas. Junto, eu também faço, participo. Bom. Então é muito legal. Quem quiser pode entrar em contato comigo pelo celular, pode me adicionar no WhatsApp se quiser conversar um pouco mais, pode me ligar. Você tem Face também, não é? Tenho Face, as meninas se comunicam muito comigo no Face. Aqui, gente, ó, eu vou fazer então um revestimento com a fita, tá? Pra dar a terminação mais bonitinha. Isso. Aqui, ó. Fita de cetim. Escolhi uma fitinha rosa. Marrom com rosa é uma combinação maravilhosa. Não tem cara de chocolate essa cor? Tem. Eu acho. Aqui, ó. Então, não ficou aqui o acabamento, no caso, ó. Não tem problema de ficar assim, porque aqui, ó, é onde eu vou colocar. Eu já preparei em casa, tá? Um lacinho com uma florzinha. Gente, pode botar uma flor pronta. Ah, eu não tenho como fazer isso. Compra uma florzinha pronta, coloca, tá? Pode imprimir um coelho, como eu falei. Eu botei uma fita banana para dar um relevo, né? Se quiser só o lacinho, bota só o lacinho, enfim. Cada um faz a seu gosto. Exatamente, né? Aqui, ó, vou colocar aqui também do outro lado. Nessas outras aqui, ó, eu fiz também a mesma coisa embaixo. Se você quiser também fazer, ó, o acabamento, o mesmo trabalho da parte de cima, faz embaixo. Pode, até para segurar também, se quiser segurar melhor essas tiras, né? Aqui eu só deixei assim. Ficou linda. E aí, né, o que você faz? Ela é uma cestinha gulosa, não é pequena. Esse é o menor tamanho, mas ela é fundinha. Cabe bastante ovinhos, eu tô vendo aqui. Então eu aconselho a colocar uma palha por dentro, né? Porque encher isso de ovinho fica caro. Fica caro. Bota uma palhinha que combina e bota os ovinhos por cima. Tá? E deixa eu passar a medida dos outros tamanhos, só da base. Porque essa é esse tamanho aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é exatamente essa. Tá? Tá dando pra pegar? Né? É exatamente essa aqui, ó. Isso. Tá? Então, eu fiz também 2 tamanhos. Essa é a menor. Certo. Tá? Eu fiz a média e a grande. A grande é essa vermelha. A grande, o papel branco, aquele papel principal, a base do cardstock, é 30 por 30. Certo. Tá? Então, gente, a tira vai ser proporcional. Os vincos que você vai dividir, é um jogo da velha, você vai dividir em 3. Então, você vai fazer 10, 10, 10, 10. Né? E aí você faz a tirinha aqui, lembrando que é sempre 1 centímetro mais alta do que para poder fazer esse abaloado. 30 por 30, a média foi 27 por 27 e essa 24 por 24. Então a proposta foi essa, Fátima, da cestinha. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante para Páscoa. Olha, eu adorei. Com certeza o pessoal também. E eu já te agradeço. Muito obrigado por ter vindo de novo. E espero que vocês tenham gostado, como eu gostei de aprender a fazer essa cesta. Lembre-se, toda segunda-feira vocês têm um Artes na Cidade novinho, em folha, aqui na GV News, a TV da Grande Vitória. Até lá!